Vamos lá, a partir do versículo 39 de Marcos 4. E, levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e se fez grande calmaria. Então lhes perguntou: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você pode dizer amém pela palavra de Deus? Amém, glória a Deus, muito bem. Então o tema da nossa mensagem é esse: o poder ingovernável. Queridos, nós concluímos o culto da semana passada com uma pergunta. Você lembra qual foi a pergunta que nós concluímos o culto? Libera a pergunta para a gente aí. Essa foi a pergunta. Por quê? Vamos ler todos juntos? Por que eles ficaram mais apavorados com a calmaria do que com a tempestade? O que foi que aconteceu? Porque eles ficaram mais apavorados com a calmaria do que com a tempestade, né? A ideia era que, poxa, estávamos desesperados, cheios de medos, com essa tempestade toda. Aí Jesus acalmou. Puxa, aleluia. Mas só que não foi isso. Então eu quero que você pegue aqui algo tão importante aqui, porque aqui nos fala de algo que eles... Você lembra como eu introduzi a mensagem na semana passada? Jesus os convidou para irem para o outro lado do mar. E mal eles sabiam que eles estavam entrando naquele barco para ter uma das maiores experiências da vida dele com Jesus Cristo. E você vai entender nesta tarde, final de tarde para noite, você vai entender que Jesus estava levando eles a um nível maior de conhecimento. Eu quero que você pegue isso aqui. Jesus está os levando a um nível maior. Mas só pegando para você que esse sentimento que eles tiveram, em várias traduções diz assim: eles ficaram cheios de espanto, eles estavam surpresos e apavorados, eles estavam grandemente apavorados, eles estavam apavorados e confusos, e a última, eles estavam tomados de terrível pavor. É o sentimento que em várias traduções é expressado aqui, de como eles ficaram depois que Jesus acalmou aquela tempestade. Se os discípulos, eles tinham motivo para ficar em pânico durante a tempestade, agora eles não tinham mais motivo nenhum para ficar atemorizados, depois que ela se acalmou. Entende? Então, por que eles tiveram ainda motivo para continuar atemorizados? Porque o temor foi muito maior agora, depois que acalmou tudo. Por que eles ficaram com esse sentimento se Jesus tinha resolvido o problema? Mas por que ainda teve esse sentimento? Marcos, ele escreve o seguinte, ele diz: eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Mas alguém poderia perguntar para eles: ei Pedro, esse Jesus não é o mesmo que passou lá pelo o mar da Galileia, lá aqui? Não passou lá pela frente? Você estava na praia com André, seu irmão, e ele chamou vocês passaram a segui-lo? Sim, é Jesus. Mas não é o mesmo. E João, você não estava com Tiago lá quando ele passou e o chamou? Não é o mesmo Jesus? Não. Aonde que eu quero levar você a algo tão importante aqui? Eles conheciam o Jesus que os chamou, mas eles ainda não conheciam o Jesus que queria se revelar para eles. Nós precisamos entender uma coisa aqui, queridos, que a vida cristã, ou ela pode ser, como disse Salomão, como a luz da aurora, que vai clareando até se tornar um dia perfeito, ou ela pode estagnar. E a vida cristã ser uma vida monótona, chata, que alguém vai dizer: se for para ser um crente igual esse,
porque não tem novidade de vida. E Jesus estava os levando para viver um novo que eles nunca tinham vivido. Você entende o porquê? Quem é este? Mas Pedro não é o mesmo. Não, vocês não estão entendendo, gente. Eu nunca vi isso na minha vida. Por isso que eu questiono, quem é este homem? Quem é? Eu quero que você entenda isso aqui, esse questionamento deles aqui. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Por que eles tiveram esse sentimento, eles tiveram essa reação? Ouça, a tempestade como um fenômeno da natureza, o seu poder é avassalador, incontrolável, ingovernável. E por essa razão, nem os discípulos, nem o rei Canuto da Dinamarca e nem outro qualquer ser vivente teria poder para controlar aquela tempestade. Ninguém. Por quê? Porque a natureza, ela é cruel. Ela não vai ter dó de ninguém. Ela não vai querer poupar ninguém. Certamente você já presenciou alguma ação, fenômeno da natureza, e como, sabe, o vento forte, fogo, o raio, né, os trovões, enxurradas, tantas outras coisas, como a tempestade aqui, o vendaval, algo tão grande que estava muito além da capacidade do homem para conter, para dizer um basta, dizer resolva, pare de acontecer, pare de agir contra mim, cesse agora. Ninguém tinha poder de fazer isso. Porque Jesus Cristo, com uma simples ordem, foi capaz de controlá-la. Por que Jesus, com uma simples ordem, ele foi capaz de controlar aquela tempestade? Olha aqui para mim. Eu fiz questão de trabalhar com o Mateus para a gente trazer essa imagem aqui. Porque você lembra que a calmaria era extrema, que ficou assim, de você não ver o mar com nenhum movimento. Porque a coisa foi humanamente falando, foi uma coisa absurda, que eles nunca tinham visto, nunca tinham ouvido, nunca tinham contemplado aquilo. Foi algo tão grande que atraiu, prendeu-os. A razão por que Jesus, com uma simples palavra ou ordem, ordenou e ela parou, cessou. Ouça, a razão é porque Ele é infinitamente mais poderoso do que a tempestade. Você entende? Jesus Cristo é infinitamente mais poderoso do que a tempestade. Então, se os discípulos não tiveram poder sobre a tempestade, vocês acham que eles teriam algum poder sobre Jesus? Por que eu estou lhe falando isso? Porque a gente, se nós não tivermos cuidado, a gente vai querer controlar Jesus. O que ele deve e o que ele não deve fazer. Parece o que ele pode e o que não pode fazer. Então Jesus está dizendo para eles, olha, a tempestade, ela é incontrolável, mas vocês ainda não me conhecem. Para mim não tem limites. Eu sou ingovernável. Eu sou muito além, muito maior do que a tempestade pela qual vocês passaram ou estão passando. Eu sou muito maior que ela. Então, diante dessa realidade, daquilo que está acontecendo com eles, vem esse questionamento: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa foi a verdadeira causa do terrível pavor que eles sentiram naquela hora, pois eles tinham acabado de presenciar uma incomparável tempestade e agora eles estavam contemplando completa calmaria. Veio a tempestade, causou um medo horrível, aí de repente, aí tem uma completa calmaria, algo que eles nunca tinham contemplado antes. E eles estão questionando: quem é este? Quem é este homem que é capaz de fazer isso de uma forma tão perfeita, tão poderosa? Queridos, o coração desta pregação é reconhecermos ou conhecermos um Jesus que vai além do início da nossa caminhada com Ele. Vou repetir. O coração dessa palavra é
nós passarmos a conhecer um Jesus que vai além daquele Jesus do início da nossa caminhada. Sabe, aquele amor foi maravilhoso, ele se revelou para mim, sabe, eu amei, eu passei a segui-lo. Mas isso é tudo? Ou tem mais? Ou tem boas surpresas na pessoa dele, para mim, para você? Lembra o que ele falou para Natanael? Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, tu creste? Pois maiores coisas do que estas verás. Então ele está dizendo que a vida cristã, ela não é para ser uma vida monótona, chata. Não, é para ser uma vida que vai ser de novidade. Amém, queridos? Sabe qual é o que Jesus está passando? Olha, meu Deus, quanto mais o tempo passar, é para você ficar mais apaixonado por mim. É para você me desejar mais. Você sabe o vinho novo? Tem casamento. Não falei isso no primeiro culto, mas vou falar agora. Tem casamento que, meu Deus do céu, eu acordo, meu Deus, é a mesma pessoa de novo, lá de 20 anos atrás. Jesus, me dá graça, Senhor. E tu sabe, ai, não, mas eu tenho que levar em frente porque eu sou crente. Porque a palavra de... Meu Deus do céu. É para ser algo novo, prazeroso. É para esse amor aumentar com o passar dos dias, dos meses, dos anos. Alguém está me entendendo aí, gente? Então, escute. Vocês sabem qual é um dos maiores desafios para os seguidores de Cristo? É não colocar o seu Jesus dentro de uma caixinha chamada minha experiência pessoal. O que passar disso é do maligno. Está amarrado, isso não é de Deus. Então tem muito crente que só viveu isso aqui. E Jesus não pode fazer isso aqui. Não, porque está passando do que eu conheço, do que eu sei, do que eu conheço. Está amarrado. Por favor, olhe para o seu irmão, para a sua irmã, para quem está do seu lado. Olhe para essa pessoa e diga, eu lhe peço, por favor, não coloque Jesus dentro de uma caixinha chamada suas experiências pessoais. Diga, porque você não pode controlá-lo, porque o seu poder é ingovernável. Amém? Olha aqui para mim. Ou o novo vai me atrair mais para ele, ou vai me escandalizar e vai fazer com que eu pule fora do barco. Se ele está fechado numa caixinha, eu vou me escandalizar e vou embora. Mas se essa caixa, eu arrebentei as paredes dela, diz Jesus, eu só experimentei isso, mas eu estou aberto para o novo. Meu Deus do céu. Pode esperar que esse novo vem. Quanto medo, sabe? Quem entrou naquele barco com expectativa de que ia ter algo novo? Ninguém. Mas Jesus sabia o que eles iriam viver naquele dia. Sabia ser algo tão novo que quem é este? Quem é este homem? Quem é este homem? Diga, faça assim. Em nome de Jesus, eu estou arrebentando as paredes da minha caixinha neste momento, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém seu? Amém, que seja assim para a glória de Jesus. Aleluia, se é para ele, aplauda a voz. Se a tempestade, que é tão poderosa a ponto de poder matar alguém, e Jesus com uma simples ordem a fez se acalmar, então o seu poder, guarde isso, é ilimitado, incontrolável. Ele é o Deus cujo poder é ingovernável, ingovernável. Ele é esse.
O poder dele vai muito, muito, muito além. E deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Eu estava compartilhando de manhã. Vocês não sabem como essa ministração da semana passada e esta agora, como isso tem mexido comigo. A ponto de eu, diante do Senhor, pedir perdão para Ele. Senhor, me perdoe. Porque eu estava olhando para as minhas tempestades. E eu sempre estava vendo elas maiores do que o Senhor. Eu estava olhando para as minhas tempestades. E mesmo tendo o Senhor no meu barco, eu estava dizendo, Senhor, eu vou morrer. Eu estava pedindo perdão para Ele. Porque essas ministrações, elas começaram a me revelar um Cristo. Disse, Elcio, não importa o tamanho da tua tempestade. Eu quero te dizer que eu sou maior do que ela. Eu quero te dizer que o meu poder não dá para medir, não dá para comparar, Elcio. É muito além. É muito maior. Tem alguém comigo aí, gente? Você entende? Olha aqui para mim. Eu estou lhe dizendo da parte do Senhor. O Cristo que está no barco, Ele é maior do que qualquer tempestade. Ele é maior. Ele é maior. Agora você sabe o que é o mistério? É que a gente quer que Ele se levante na nossa hora, no nosso tempo. Não é assim? Sim ou não? A gente quer que Ele se levante no nosso tempo, na nossa hora. Agora a gente precisa entender que a hora dele é a hora perfeita. O tempo dele é o tempo perfeito. Ele não... alguém no desespero diz, olha, eu quero dizer para vocês, Deus tarda, mas não falha. Eu quero dizer para você que isso não está na Bíblia. Parece muito espiritual, mas isso não está na Bíblia. Está escrito, Pedro diz, 2 Pedro capítulo 3, aquele que vem virá e não tardará. Isso está escrito. Mas Deus fala, tarda, mas não falha. Deus escreve certo por linhas tortas. Não está na Bíblia, mas devia estar, porque é bonito. Queridos, no capítulo 4 de João, versículo 41, ele encerra, de Marcos encerra essa história com Jesus acalmando a tempestade, mostrando que o medo inicial do perigo se transforma em um temor reverente diante da revelação de sua identidade e divindade e de sua autoridade absoluta sobre a natureza. Então olha aqui, porque esse desespero aqui, esse pavor, eles estão com muito medo de morrerem afogados. Jesus acalma a tempestade e vem, quem é este? O que está acontecendo? Jesus está revelando para eles a sua identidade divina e a sua autoridade absoluta sobre a natureza. Você entende o questionamento? Está me sendo revelado um Jesus que eu não conhecia. Eu não conhecia esse Jesus. Agora eu passo a conhecê-lo. E olha aqui para mim. Filipenses capítulo 3, versículo 16. O que Paulo diz lá? Todavia, andemos de acordo com aquilo que temos alcançado. O que Jesus ia esperar dos discípulos a partir daquele momento que tiveram aquela revelação da sua identidade divina e de sua autoridade absoluta sobre a natureza? O que ele estava passando para eles? Eu quero que a partir de agora vocês comecem a andar na revelação que vocês acabaram de receber. Você entende? Sabe por quê? A gente recebe uma revelação tão forte, tão tremenda. Aí a gente sai lá fora, a gente permite que o diabo roube aquilo. Então não deixe ser roubado do seu coração aquilo que é uma semente divina,
que está sendo derramada na forma de uma revelação no seu espírito. Eu posso ouvir um amém seu? Eu quero lhes dar exemplos desse poder ingovernável. Já mostrei aqui o poder ingovernável de Jesus sobre a natureza. Mas eu quero ler mais 2 exemplos com você aqui. Vamos lá. Marcos capítulo 5, versículo de 1 a 7. Me acompanha aí. Atravessaram o lago e foram para a região dos Gerazenos. Assim que Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo. Diga assim, ninguém conseguia prendê-lo. Nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Você sabe que muitas vezes a gente acaba fazendo? Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo, ponto. Parou. Você sabe o que a gente deve fazer? Vamos lá pegar o texto. Ninguém era suficientemente forte para pará-lo, para dominá-lo, vírgula. Não parou. Porque Jesus Cristo, Ele está chegando. Porque olha aqui para mim. Pode ser quem for. E deixa eu lhe dizer aqui. Quando ele diz que ninguém, está se tratando de uma legião de demônios. Que era para ter até quase que 6.000 demônios na vida desse homem aqui. A ponto de arrebentar correntes, grilhões. Ninguém conseguia detê-lo, vírgula. Até Jesus chegar. Ninguém, até Jesus chegar. Amém? Diga assim comigo, até Jesus chegar. Eu estava falando hoje, eu não ia falar, mas acabei falando. E vou falar de novo. Você já ouviu falar aquela expressão, o diabo deu um tiro no pé? O fulano deu um tiro no pé? Significa que aquilo que ele tentou fazer para lá, acabou saindo para cá. O contrário, né? Tá. Um dia eu vou com a minha esposa sozinho no carro, nosso filho, não sei se ele estava na minha sogra, não. Aí fomos de carro. Tínhamos um carro, acho que era um Fiat, né? Não sei. Aí só 2 portas, né? Não tinha 4 portas. E eu fui dirigindo o carro, fomos. Quando eu fui por trás da igreja, eu fui descendo, quando eu olhei de longe, disse, meu bem, é o fulano. E ele está bêbado. Um crente desviado. Está bêbado. Bora dar uma carona para ele. Eu sabia onde ele morava e a casa da minha sogra ficava perto. Tá. Eu disse, meu bem, você vai entrar na parte de trás e eu vou levar ele aqui na frente, tá? Eu vou dirigindo. Quando eu vou chego lá perto dele. Ei, fulano! Ei, pastor! Fulano, vem cá. Abri, a minha esposa veio para trás. Vem cá, entra aqui. Quando ele entrou e sentou do meu lado, ele ficou possesso de demônio. E eu digo que eu acabei dando uma carona pro demônio. Ficou possesso e a minha esposa estava do lado, vendo tudo. Tá, vamos lá. E eu fui dirigindo, e ele aqui, possesso, foi dirigindo. Chegou na frente da casa da minha sogra, desci, abri a parte de trás, a minha esposa desceu, foi lá para dentro, orar junto com a minha sogra lá, voltei, sentei do lado dele aqui. Ele aqui e eu aqui. E ele olhava para mim e dizia assim, Elcio, eu tenho ódio de ti. Elcio, eu tenho vontade de acabar contigo. Eu tenho vontade de te destruir. Mas ele não deixa. Oh, Jesus. Aí eu fui entender que o negócio não era por causa do Elcio. Não era o Elcio. Era ele. Era ele. Sabe que negócio? Eu vou matar. Que tu vai nada. Que tu vai. Jesus olha. Opa. Não toca que esse não te pertence. Não toca que essa não te pertence. Olha aqui para mim, eu estou adiantando esse negócio aqui, gente. Quem já ouviu, por favor, já uma profecia, alguém teve um sonho, uma revelação e disse, olha,
Deus me revelou, o inimigo, sabe, falou através de alguém que ele está querendo te matar. Com quem já aconteceu isso? Tá. Eu quero lhe falar uma coisa, eu quero que você guarde. Ele quer matar todo mundo. Não é só você, não. Guarde isso. É todo mundo ou não, gente? Porém, guarde isso, meu Deus. Para o diabo querer não é poder. Pode querer. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, Deus é aquele que realiza em vós tanto o querer quanto o realizar. Deus pode as duas coisas, o inimigo não. Eu vou te matar. Pode querer. Olhe para o seu irmão e diga. Diga, se ele quer te matar, ele quer me matar também. Diga. Mas o poderoso de Jacó. Aleluia. Escute. Pare para você pensar como alguém, esses demônios tão poderoso, suplica a Jesus para que ele não o atormente. Olha a sequência do texto, diz assim: noite e dia ele andava gritando, andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Na outra versão diz que não me destruas. Olha aqui para mim. Como é que alguém que ninguém era suficientemente forte para dominá-lo, agora está suplicando: não me atormente, Jesus? Por que essa atitude dessa legião de demônios aqui? Guarde isso. Porque eles suplicaram: não nos destrua, não nos atormente. Eles só suplicaram para não serem atormentados ou destruídos, porque estava diante deles alguém que é infinitamente mais poderoso do que eles. É muito além. Amém, queridos? Terceiro exemplo que eu quero dar para vocês aqui, 1 Coríntios capítulo 15, 55 a 57. 1 Coríntios 15. Paulo questionando aqui: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora conecte-se, perdão, saiu a palavra errada. Ligue, fica mais fácil, né, irmão? Junte esse texto de Hebreus 2, 14 e 15, a esse texto de 1 Coríntios. Olha o que diz em Hebreus 2, 14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, Jesus Cristo, também participou dessa condição humana. Qual o propósito? Para que, por meio da morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Queridos, Jesus, ele participou disso aqui. Ele participou. Se você entender isso aqui, a Bíblia fala por vários momentos, assim, que intentaram matar Jesus. Vamos matá-lo. Mas tem uma frase que segue lá: ainda não era chegada a sua hora.
meu filho. Aí Davi vai dizer no Salmo 139, todos os meus dias, todos, ele escreveu no seu livro. Todos, todos. Amém? Se você entender isso aqui, o Senhor pode fazer com que todos os seus dias se cumpram aqui nessa terra. Todos os seus dias. Eu viajei numa lancha que pegou fogo lá em Monte Alegre. A gente pulou no rio, ficou à deriva lá. Aí, morreu todo mundo. Eu não, estou aqui. Tá, aconteceu aquele negócio, sabe? Cheguei em casa. Aí, na semana seguinte, eu ia ter que viajar de novo de barco, de lancha. Aí o pessoal chegaram comigo, pastor, semana passada aconteceu isso, o senhor já vai viajar de novo, pastor? Irmão, o apóstolo Paulo, ele diz que todos os dias, nós somos, sabe, tipo assim, entregues à morte todos os dias, gente. Todos os dias. A diferença é quem é propriedade exclusiva dele. Quem se tornou propriedade, isso aí faz toda a diferença. E guarde isso aqui, o que Jesus fez aqui? Ele morreu, experimentou a morte, mas porque ele é a vida, no terceiro dia ele ressuscitou. Para quê? Com que propósito? Para que por meio da morte ele derrotasse aquele que tem o poder sobre a morte, a saber, o diabo, e pudesse libertar aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Olha aqui para mim. Quem é que vai morrer um dia aqui? Se Jesus não voltar, todos nós, né? Agora olha aqui para mim. Uma coisa é eu saber que eu vou morrer. E outra coisa é eu andar diariamente com medo da morte. Você entende? Uma coisa é eu saber que vou morrer. Outra coisa é eu andar diariamente com medo da morte. É como se eu estivesse invalidando o que Jesus Cristo fez. Porque ele experimentou a morte para derrotar, destruir aquele que tem o poder sobre a morte, a saber, o diabo. E para que ele libertasse todos que por toda a sua vida viveram com medo da morte. Então guarde isso aqui. A morte, ela acaba sendo apenas um instrumento nas mãos do Senhor para nos levar para a eternidade com Ele. Você entende? Porque a partir do momento que Ele venceu e derrotou, ela não tem mais o poder. Amém? Ele venceu, sabe, venceu a morte, venceu também aquele que tinha o poder sobre a morte, a saber, o diabo. Então me ouça, Jesus Cristo mostrou que o poder e a autoridade pertencem a Ele, e Ele por isso os exerceu sobre a natureza, os demônios, o pecado e sobre a própria morte. Amém? Agora, Jesus fez uma pergunta para os discípulos. Qual foi a pergunta? Libera para mim aí, Marcos capítulo 4, versículo 40. Olha a pergunta que Jesus fez. Vamos fazer essa pergunta? Todos juntos. Ainda não tendes fé? Vamos lá de novo. Ainda não tendes fé? Escute, essa pergunta, ela poderia ser traduzida das seguintes palavras: onde está a vossa fé? Aonde está a vossa fé? Ou melhor dizendo, preste atenção aqui. É muito interessante nós atentarmos para a formulação dessa pergunta de Jesus, porque ao fazer a pergunta desse modo, olha essa frase aqui, ao fazer a pergunta desse modo, Jesus levou os discípulos a verem que o fator crítico não era a força da fé deles, mas o seu objeto. Pegue isso aqui, por favor. Pegue isso aqui. Tá, quando Jesus ele está falando isso com os discípulos,
a pergunta desse modo que ele fez, Jesus, ele estava fazendo o quê? Levando os discípulos a verem que o fator crítico não era a força da fé deles, mas o seu objeto. Em outras palavras, o que Jesus estava perguntando? Em quem está a vossa fé? Ou, quem é o objeto da vossa fé? Essa aqui é a pergunta aqui. Essa aqui é a pergunta que ele está fazendo. E eu quero contar uma pequena história aqui para você só caminhar comigo. Imagine um precipício aqui. E nós estamos no limite dele, com a certeza de que a gente vai cair. E na parede da encosta daquele precipício, nasceu um galho. E aquele galho, ele é o suficientemente forte para nos salvar da queda, ok? Ele é suficientemente forte para nos salvar da queda. Porém, nós não sabemos se ele é suficientemente forte para nos salvar da queda. Mas a gente está caindo. E a gente só pode fazer uma coisa: se agarrar a ele. Sim ou não? Ah, não quero. Vai morrer. Então eu só tenho uma escolha: é me agarrar nele. Ele é forte o suficiente para me salvar, mas eu não tenho certeza se ele é forte o suficientemente para fazer isso. Então eu só tenho uma opção: caindo, é me agarrar nele. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui. Olha aqui para mim, por favor, bem rápido. A pergunta é: quanta fé nós precisamos ter naquele galho para que ele nos salve? Nós precisamos estar 100% certos de que ele pode nos salvar? Não. Ele por si, ele pode, mas eu não tenho essa certeza. Mas é a única opção que eu tenho. Eu não tenho essa certeza, mas é a única opção. Nós não precisamos 100% ter essa certeza. Nós só precisamos ter fé o suficiente para agarrá-lo. Por quê? Porque isso acontece presta atenção, isso acontece porque não é o suficientemente assim, que a gente necessita de uma grande qualidade ou quantidade de fé para nos salvar, mas o objeto de nossa fé. Não importa como nos sentimos em relação ao galho, tudo o que importa é o galho em si. E Jesus Cristo, ele é como esse galho. Preste atenção, até aquele momento da tempestade, os discípulos eles tinham certeza que Jesus iria salvá-los? Diga não. Olha aqui para mim. Até aquele momento da tempestade, os discípulos tinham certeza que Jesus podia salvá-los? Diga não. Eles não tinham certeza. Por isso que eles gritaram: Senhor, nós vamos morrer. Mas tudo que eles tinham era um galho para se agarrar a ele. Jesus Cristo, você entende? Eu não sei se ele pode me salvar, mas ele é tudo que Deus me deu. Então eu preciso me agarrar a ele com unhas e dentes. Quem entendeu aí, gente? Quando eu afirmo o objeto da minha fé, significa aquilo ou aquele em quem eu deposito a minha crença, a minha devoção ou a minha confiança absoluta, gente. O objeto é o foco ou o alvo para onde a minha confiança absoluta é direcionada. E eu quero ler esse texto aqui, estou chegando para a conclusão, mas olhe Marcos capítulo 9 comigo, por favor. Marcos capítulo 9, versículos 22 e 23. Marcos 9, 22 e 23. Vamos lá. Olha o texto. Muitas vezes o Espírito faz cair no fogo ou na água para matá-lo. Tenha misericórdia de nós. E se o Senhor pode fazer alguma coisa, por favor, ajude-nos. Isso aqui é o homem do filho possesso de demônios. Ele está suplicando a Jesus. Ele diz: se o Senhor pode fazer alguma coisa, por favor, ajude-nos. Se eu posso, perguntou Jesus, qualquer coisa é possível para aquele que crer. Ouça isso aqui, por favor.
Entenda melhor esse texto comigo aqui. O pai daquele jovem disse a Jesus: e se o Senhor pode fazer alguma coisa, por favor, ajude-nos. Se Jesus perguntou: se eu posso? Qualquer coisa é possível para aquele que crê. O que Jesus estava naquele momento dizendo para aquele homem, o que ele estava dizendo era mais ou menos isso aqui, escute: se creres, verás que eu posso fazer todas as coisas. Se creres, verás que tudo é possível para mim. Se creres, nunca mais duvidarás se eu posso fazer aquilo que para você é impossível. Você entende? Porque a nossa dúvida faz a gente jogar questionamentos para Jesus. Se o Senhor pode, não. Se você me conhece e você crê em mim, você vai experimentar o meu impossível. Eu vou levar você a viver ou a experimentar coisas que você ainda não viveu, não experimentou. É isso que ele está passando. Porque se os discípulos tivessem realmente compreendido que Jesus os amava, que ele era tão amoroso quanto poderoso, eles não teriam ficado com medo. Eles não teriam ficado com medo se eles tivessem esse entendimento. Jesus, ele é poderoso tanto quanto ele é amoroso. Eu não preciso ter medo. Por quê? Porque o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor de Deus não nos permite andar inseguros, não nos permite temer. Querido, escute. Elizabeth Elliot, ela foi uma influente missionária, escritora, palestrante, cristã, nascida na Bélgica, esposa de Jim Elliot. Quem foi Jim Elliot? Jim Elliot, ele foi um missionário que foi evangelizar índios no Equador. Você sabe o que os índios fizeram com ele? O mataram. Mataram. E a esposa dele, ao invés de ficar desesperada com aquilo, eu não quero saber mais disso. Você sabe o que ela fez? Ela decidiu voltar para aqueles índios que haviam matado o seu marido. E ela se tornou entre eles uma missionária para anunciar o evangelho de Jesus Cristo para eles. Essa mulher, olha o que ela disse certa vez. Preste atenção. Se Deus é Deus, e uma vez que Ele é Deus, é digno da minha adoração e do meu serviço. Não encontrarei descanso em outro lugar que não seja a vontade dEle. E essa vontade necessariamente está de forma infinita, incomensurável e inexprimível, além da minha compreensão acerca de quais são os planos dEle. Me ouça, por favor. Se você está à mercê da tempestade, saiba que ela não ama você. E se ela puder, ela vai lhe destruir. O seu poder é incontrolável. O único lugar em que você estará seguro é no centro da vontade de Deus. É o único lugar que existe. MacDonald disse certa vez, ele expressou algo tão importante e profundamente bíblico. Olha o que ele disse. Quem tem mais fé não deve julgar com rigor aqueles que têm menos fé. Por quê? Porque a fé, em última análise, não é uma virtude. Não é uma virtude, é uma dádiva, é um dom de Deus. Eu gostaria de sugerir uma oração aqui, bem pessoal e sincera. Que oração, pastor? Ouça. Se você quer ter fé, mas não está conseguindo, pare de olhar para dentro de si mesmo e se aproxime de Jesus e lhe diga: Senhor, ajude-me a crer. Se aproxime dele e diga: Jesus, é você quem concede o dom da fé? Senhor, eu tenho tentado encontrar a fé por meio da razão, da reflexão, da meditação, da ida à igreja, na esperança de que algum sermão toque meu coração.
Tenho tentado com todas as minhas forças encontrar fé por mim mesmo. Só agora vejo que você, Jesus, é a fonte da fé. Por favor, conceda-me fé. Querido, se alguém fizer isso de coração, descobrirá que Jesus tem estado à sua procura. Ele é o autor, ele é aquele que nos concede a fé. Ele é também o objeto da nossa fé. Eu vou lhe pedir que você fique de pé, que eu quero ler algo aqui muito precioso. Eu quero terminar esta mensagem com uma das maiores revelações que o apóstolo Paulo recebeu a respeito de quem é este Jesus. Olha a revelação que ele teve. Atente para isso aqui, por favor. Olha a revelação que Paulo teve. Colossenses capítulo 1, versículo de 13 a 20. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele subsistisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, na parte A, ele diz: fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O autor e consumador da nossa fé.